Marvel's superheroes have seen Vai it all. começar o Big Little Show hoje com Revealed its biggest story yet. Avengers versus X-Men. Excelsior! Mulheres com grandes poderes. A mega saga da Marvel, que promete abalar todo o universo dos quadrinhos, chegou às bancas. Então é hora da análise. Quando Avengers vs X-Men foi anunciado lá nos Estados Unidos, teve gente que reclamou. O grande crossover da Marvel seria uma briguinha entre Vingadores e Mutantes, diziam muitos deles. No entanto, essa foi uma análise rasa. É como eu digo, é bom ver antes de concluir se é bom ou ruim. Quem acompanha os gibis da Casa das Ideias sabe que existe uma escala de ódio entre as duas equipes há alguns anos, e principalmente dentro dos próprios X-Men. Mas vamos fazer uma retrospectiva até chegarmos a essa saga. Vamos nessa. Wolverine, Fera, Feiticeiro Escarlate e alguns outros mutantes possuem um histórico como membro dos Vingadores. Logan talvez seja o caso mais esquisito para quem não lê habitualmente os quadrinhos da Marvel. O mutante baixinho é membro constante das HQs dos Vingadores desde 2005, quando estreou em Os Novos Vingadores. Ano passado foi publicada no Brasil a saga Cisma. Nela, Ciclope e Wolverine, que nunca foram bons amigos, resolvem terminar com essa amizade não tão amigável após uma série de desentendimentos em meio a um ataque dos Sentinelas e do Clube do Inferno. Por causa dessa briga, Wolverine funda uma nova facção X-Men sob seu próprio controle, retornando à antiga sede da equipe, que estava abandonada. Enquanto isso, Ciclope reorganiza a versão dele dos X-Men, já há algum tempo sediada em São Francisco. Outro grande plot que envolveu os X-Men nos últimos anos é a chamada Dizimação e a chegada de Esperança Summers. No final de Dinastia M, a mais uma vez descontrolada Feiticeira Escarlate usou seus poderes místicos para alterar a realidade, reduzindo os milhares de mutantes do planeta a apenas 198 e impedindo que novos nascessem. A partir daí, os mutantes se tornam uma espécie em extinção. A primeira mutante que nasce depois desses atos é uma menina que recebe o nome de Esperança. Então Cable e Bishop chegam do futuro após ela nascer. Cable alega que ela é a Messias dos mutantes, que salvará a espécie da extinção. Já Bishop diz que Esperança se tornará uma espécie de anticristo e matará boa parte da humanidade. Eventualmente, Esperança vai para o futuro apocalíptico de Cable, que a treina como um verdadeiro soldado. Por isso o nome dela é Esperança, porque ela é esperança de algo, seja bom ou ruim. Então, já adolescente, Esperança volta do futuro e se torna integrante dos X-Men de Ciclope, que acredita bastante na figura messiânica de Esperança e nas palavras de seu filho Cable. E mais do que isso, fica no ar o envolvimento de Esperança com a Força Fênix, aquela responsável por transformar a Jean Grey na vilã Fênix Negra. Então, será que Esperança é realmente a nova Messias, ou ela trará o fim do universo Marvel? E é nesse ponto que basicamente começa Vingadores vs X-Men. Avengers vs X-Men, como é chamado lá nos Estados Unidos, acabou rendendo uma boa história, trazendo algumas transformações interessantes ao universo Marvel. Tudo isso chega agora ao Brasil, começando com a publicação de Vingadores vs X-Men número 0, pela Panini Comics, com 132 páginas no valor de R$ 12,90, que já está nas bancas. Vale lembrar que assim que Vingadores vs X-Men acabar, começa o relaunch da Marvel no Brasil, que foi chamado de Marvel Now nos Estados Unidos. Então as revistas da Marvel, lançadas pela Panini, devem ter sua numeração zerada no segundo semestre desse ano, introduzindo a nova fase dos personagens, incluindo novos uniformes e novas características, que em parte tem ligação com o final dessa saga. Partindo de uma premissa simples, temos uma grandiosa saga que envolveu todos os personagens que tanto gostamos na Marvel, e os jogou numa guerra violenta com consequências que não passarão despercebidas, e provavelmente para justificar o Marvel Now. Logo no prólogo temos a ideia de que o evento não é nada mais que uma continuação das sagas Vingadores, A Queda e Dinastia M, como eu havia falado. Os Vingadores aos poucos superam todas as sequelas dos acontecimentos anteriores, e os X-Men liderados por Ciclope vivem na cidade de Utopia procurando uma forma de evitar a extinção mutante usando Esperança Summers. Eis que, paralelo ao retorno de Wanda, a Feiticeira Escarlate, a Força Fênix avança em direção à Terra novamente, e é aí que as coisas começam, e os problemas só aumentam. Com tudo isso acontecendo, os Vingadores acreditam que essa é a oportunidade de destruir a entidade, a Força Fênix. Já os X-Men acreditam que devem usá-la para trazer de volta os mutantes, e tudo gira em torno de Esperança Summers, a Messias mutante. Vamos à análise, let's go! Yeah! Tudo bem que a Força Fênix é um ser megalomaníaco super poderoso que deixa todo mundo maluco, principalmente seu hospedeiro, diga-se de passagem Jean Grey.
mas era a única esperança de toda a raça mutante, e a mesma esperança foi reprimida pelo supergrupo da SHIELD. Se bem que os Vingadores tentam fazer o bem, modificando o mundo de forma que todos consigam viver pacificamente, mas isso nunca dá certo mesmo então. Mas com o tempo o poder foi subir na cabeça dos X-Men, principalmente a de Scott, que passa a desenvolver um ódio absurdo pelos heróis. Chega de Vingadores. Essa é a frase que descreve exatamente a situação em que o líder mutante se encontrava. Nessa saga, Ciclope vira um verdadeiro pé no saco. Esqueça tudo que você gostava no personagem, agora é pessoal. O que temos nesse título é um crossover de duas grandiosas equipes, grandiosas tanto em seus espíritos como em seu número de super guerreiros, o que faz com que infelizmente alguns personagens não tenham o destaque que mereciam, já que ao longo da história estamos mais focados no Capitão América, na Esperança e no Ciclope. O Capitão é talvez o que tem maior profundidade durante a saga. Como personagem principal da trama, nós vemos a determinação dele em proteger o mundo da Força Fênix, e em seguida seu arrependimento em não ter ajudado a raça mutante, sendo talvez um dos únicos que tentam desfazer esse erro. Já a Esperança, mesmo não desapontando, não é exatamente aquilo que eu esperava lendo. Eu pensava que ela iria amadurecendo ao longo das edições, mas não é exatamente assim. Já o Ciclope é o personagem mais enigmático, a todo momento mostrando o olhar dele para tudo aquilo que está acontecendo, levando o personagem a um outro nível, sendo que nunca foi pensado que o grande líder de campo dos X-Men e o primeiro pupilo de Charles Xavier fosse capaz de realizar um extermínio em massa, e até mesmo matar pessoas tão próximas a ele. Já Charles teve um desfecho que para o personagem torna-se épico. Os personagens secundários como Iron Man, Punho de Ferro, Wolverine e Homem-Aranha por vezes roubam a cena quando aparecem. Wolverine põe suas garras para fora toda vez que um perigo ameaça a Esperança, ou seja, a todo momento, mostrando devoção a Messias Mutante, mas não apoia nenhum grupo, ele só pensa em ajudar a Esperança. Já o Homem-Aranha, piadista como sempre, é o protagonista de uma das melhores cenas, derrotando colossos e magia, com o poder da lábia. É sério, é muito bom. Acho que o único quesito ao qual eu me queixo é a edição número 12, que passa muito rápido, tentando concluir os arcos em poucas páginas. Mas logo aí já são percebidos os elementos que causam uma grande reviravolta no universo Marvel, e nos faz chegar à conclusão de que aqueles heróis que conhecíamos nunca mais serão os mesmos. Então a partir daqui, do número 0, começará a briga de verdade. Assim como na Guerra Civil, a Marvel esperava que Vingadores vs X-Men fizesse com que as pessoas tomassem um lado no conflito. No entanto, a grande crítica foi que a editora e a equipe de roteiristas do crossover, formada por Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Jason Aaron, Ed Brubaker e Jonathan Hickman, foi extremamente tendenciosa para o lado dos Vingadores, assim uma parte dos leitores começou a exigir a morte do Ciclope. Por outro lado, outros fãs se sentiram enganados por esse posicionamento e começaram a campanha "O Ciclope estava certo, fanboy é fogo". Bom, cheguei até aqui sem muitos spoilers, ponto pra mim. Porque eu realmente espero que vocês confiram essa saga, que diferente de muitas outras, tem consequências realmente fantásticas para o universo Marvel. Não é só uma briga por um ideal, é uma luta pelo destino, com reviravoltas e situações críticas a cada edição, mesmo que algumas sejam um pouco fracas comparado a outras. Mas é algo divertido e interessante de se ler, principalmente se você gosta de super-heróis e muita porrada. Bom, eu gostei muito dessa HQ, com muita ação e consequências que eu nem esperava, com os personagens bem distribuídos e uma guerra que levará os grupos ao ápice de suas forças. Vingadores vs X-Men é uma das melhores sagas desse ano aqui no nosso país, que vale muito a pena ser conferida. Então, seja pelos caminhos errados ou certos, a Marvel conseguiu a divisão que queria. Agora resta você, leitor brasileiro veterano ou novato, ler Vingadores vs X-Men e tomar um posicionamento. Quem está certo? Os X-Men, que querem garantir o futuro dos mutantes a partir de Esperança Summers? Ou os Vingadores, que acham que o que está por vir pode acabar com toda a Terra? A verdade é que no final das contas, ninguém terá razão. O Big Little Show aprova Vingadores vs X-Men, e como diz o Ciclope, haverá sempre que ter destruição antes do renascimento. Ou como diz o Batman, ou você morre como herói, ou viveu bastante para se tornar vilão. Parabéns, Panini Marvel. Até a próxima. Show.